Vocês acham que a supremacia militar do Jardim das Sombras se sustenta apenas na tática de Alpha e em magia? Na verdade, por trás de cada golpe esmagador da organização existe uma ausência absoluta de lógica, capaz de transformar as invenções infantis e insanas de Sid em uma arma de destruição em massa de última geração. Olá, amigos! Hoje vamos analisar detalhadamente a Delta, a quarta sombra. Como uma predadora nata se tornou o principal trunfo de combate da rede de espionagem. Por que a sua devoção tem uma magnitude e primitiva? E onde se esconde o seu perigo verdadeiro e destruidor para a própria ordem mundial? Para vocês entenderem toda a profundidade do seu caráter, bem no começo Delta foi salva por Sid depois de Beta. Ela nasceu em um clã severo de Homem-Esfera, onde governavam exclusivamente as leis da força. Após manifestar a possessão, seu próprio pai a declarou amaldiçoada e tentou destruí-la. A cura de Sid devolveu a ela a sua força primitiva e deu-lhe um novo líder da matilha. Enquanto Alpha construía o exército e Beta tecia a rede de espionagem, Delta foi a única que olhou para a situação sem ser pelo prisma do intelecto. Ela percebeu que as outras sombras, por causa do seu excesso de inteligência, sequer tinham registrado em sua consciência. O Jardim das Sombras precisa não apenas de estratégia, mas de uma supremacia absoluta na pura violência. O poder do culto de Diablo se sustenta há séculos no medo. E Delta decidiu que a dominação física total é uma arma capaz de destruir inimigos sem necessidade nenhuma de pensar. Para que tecer intrigas se você pode literalmente rasgar o inimigo em pedaços antes que ele consiga pronunciar o seu plano genial? Sid nunca planejou criar uma arma viva. Ele apenas compartilhava com Delta fragmentos de suas visões de infância sobre artes marciais e hábitos de feras selvagens da sua vida passada no Japão. Sid achava que estava apenas adestrando uma garota cachorro hiperativa para que ela não ficasse de conversinha atrapalhando o caminho. Em contrapartida, Delta agiu não apenas como ouvinte, mas como uma poderosíssima intérprete. Sid não criou o seu estilo de combate, ele apenas jogou por acaso um conjunto bruto de ideias que Delta, em sua mente primitiva, transformou em uma indústria de grande escala de eliminação. Ao mesmo tempo, ela cometeu um erro interno profundo. A elfa de Homem-Fera acredita piamente que está apenas cumprindo o plano tático genial do seu mestre. Na realidade, ela distorceu colossalmente a escala das palavras dele. Ela pegou os conselhos terrestres de caça, e sob o seu próprio nome, transformou-se na principal força punitiva do Jardim das Sombras, diante da qual tremem os carrascos mais fortes do culto. Porque justamente o instinto primitivo se tornou a sua principal arma, e não uma tática complexa. Delta entendeu que as artes marciais tradicionais sempre têm limitações e regras, ao passo que a caça pura e selvagem quebra sem barreiras absolutamente quaisquer. Barreiras de proteção. As suas ações são impossíveis de prever, e a sua fúria animal é recebida com horror até pelos inimigos mais preparados. O mecanismo de funcionamento dessa indústria punitiva é estruturado de forma genial e assustadora. As incursões de combate de Delta são um sistema de repressão complexíssimo. A ordem de seus deslocamentos, a escolha dos alvos e até a direção de seus arranques insanos servem como pontos de referência fechados para a limpeza de território por agentes do Jardim das Sombras por todo o continente. Os próprios campos de batalha onde ela aparece transformaram-se em zonas de destruição total de dados. Os inimigos sobreviventes, ao tentarem analisar suas ações, acabam eles mesmos encurralando seus esquadrões em armadilhas. Sob a aparência de um animal de estimação devotado, Delta construiu uma rede global de destruição onde cada impulso insano dela na verdade limpa conteúdos comprometedores e liquida ameaças ao Jardim das Sombras. Os efeitos colaterais desse sistema revelaram-se tão poderosos que o medo de Delta começou a viver separado do controle da organização. Combatentes por todo o mundo passaram a mudar de rota em pânico, gerando diretrizes internas inteiras do culto que, sem saberem, obrigam seus esquadrões a marchar direto para as emboscadas de outras sombras. Essa onda de pânico tornou-se autossustentável. Em resposta a essa expansão, outras subdivisões de combate do culto tentaram copiar os seus métodos agressivos. Começaram a criar seus próprios esquadrões de elite de berserkers, mas não entenderam a essência anatômica oculta dos treinamentos de Delta, fazendo com que as suas próprias estruturas começassem a se destruir mutuamente em crises de fúria incontrolável. Contudo, o mundo ainda oferece uma resistência feroz, a principal limitação vulnerável de Delta. A sua fidelidade cega ao líder é a sua própria maior fraqueza.
Devido à sua tendência de enxergar ordens diretas de Sid em toda parte, ela nem sempre é capaz de distinguir uma piada comum de um suposto plano genial de seu mestre. Certa vez, Sid jogou brincando uma frase sobre limpar o território, que Delta interpretou como uma ordem direta para a destruição total. Ela transformou esse ruído em uma carnificina de grande escala, o que levou a um fracasso duro. Um esquadrão diplomático de elite com o qual Alpha tentava negociar foi completamente liquidado. Delta teve que passar por uma punição severa de Alpha, o que a fez pagar um preço terrível, uma repressão mental colossal e o medo constante de que a sua burrice chateasse o seu líder querido e lançasse uma sombra sobre o Jardim das Sombras. A virada do sistema e a mudança definitiva do mundo ocorreram durante o arco da limpeza de territórios do culto nas Terras Sagradas. Quando o culto de Diablos colocou contra ela os seus cavaleiros nomeados mais fortes, eles acharam que controlavam totalmente a situação por conta da superioridade numérica e das muralhas, mas deram de cara com a máquina viva de Delta. Ela não apenas coordenou as ações dos soldados numerados na linha de frente, mas rasgou em pedaços instantaneamente toda a cúpula de conspiradores, interceptando a iniciativa no campo de batalha. Nesse dia, Delta provou que é capaz de destruir em poucos minutos qualquer plano de anos do culto, simplesmente tirando deles a sua principal vantagem, a força viva. No combate, Delta manifesta o seu talento mais subestimado: a habilidade de se submeter aos instintos com maestria. Em público, ela é a garota cachorro carinhosa e devotada que se esfrega nos joelhos de Sid e pede para ele passar a mão em sua cabeça. No quartel-general do Jardim das Sombras, ela é uma carrasca terrível e incontrolável. Mas basta ela ficar a sós com Sid para a máscara cair. Por trás disso se esconde uma garota vulnerável e uma fanática louca que mantém um registro interno pessoal de ordens do líder. Cada palavra aleatória de Sid, cada gesto dele ela recebe como uma lei da natureza, transformando uma improvisação comum do garoto em uma ordem sagrada para a ação. E aqui nasce o principal distanciamento cômico-trágico e conflito de percepção. O sistema de supremacia de combate funciona perfeitamente não porque Sid o gerencie, mas porque ele acidentalmente o iniciou, abrindo mão totalmente do controle. Sid é incapaz de competir com o pensamento primitivo dela, então ele simplesmente não se mete em seus relatórios de combate. Mais do que isso, ele frequentemente usa a sua devoção para fins inadequados, obriga-a a pegar peixes com as mãos nuas, carregar fardos pesados para suas necessidades ou simplesmente ignora os seus impulsos, achando-a barulhenta demais. Sid está genuinamente convencido de que Delta é apenas um animal de estimação burro cuja força saiu do controle. Delta é quem melhor sente a força de Sid, mas é justamente ela quem mais idealiza a imagem dele. Ela se considera apenas um humilde cão de caça, sem se dar conta de que seus ataques moldam a agenda real e fazem o culto de Diablos recuar em todas as frentes, enquanto Sid simplesmente aproveita o momento. No aspecto de combate, Delta demonstra um contraste assustador, transformando-se de uma garota fofa em uma predadora implacável. O seu estilo de combate é uma crueldade calculista e cirúrgica com o uso de uma força física monstruosa e uma enorme espada de gosma que ela transforma em um porrete colossal. Os inimigos nesse momento entram em choque com a sua absoluta falta de piedade. Ao mesmo tempo, os aliados temem o seu olhar selvagem no combate tanto quanto os adversários, afinal, para Delta importa apenas o resultado que confirme a supremacia de seu líder. Delta é a tragédia de quem criou a maior glória de combate do século, mas apagou completamente a própria personalidade em prol da aprovação alheia. Sem Sid, Delta teria continuado a apodrecer no bosque ou teria sido morta pelo seu próprio clã. Mas sem Delta, o Jardim das Sombras teria continuado um colosso frágil ao qual falta um ariete esmagador. Foi justamente ela quem transformou as palavras aleatórias de Sid em um grande mito sobre a mão justiceira do soberano das sombras, no qual o mundo inteiro acreditou. Ela conseguiu tudo: influência planetária, reconhecimento e respeito. Em contrapartida, ela ainda não aprendeu a viver por si mesma. A maior tragédia da Delta é que ela construiu um sistema global de destruição de inimigos que ela própria entregou de forma voluntária e integral a um homem que sequer entende que é o líder dessa matilha. E isso gera um subtexto perigoso e crítico. O Jardim das Sombras parece invulnerável, mas o seu principal martelo de combate está totalmente atrelado à Quarta Sombra.
Se amanhã Delta por qualquer motivo parar de obedecer, ou se a sua fé cega se quebrar quando ela entender que Sid não é um líder onipotente, mas apenas um cara de sorte, todo o grandioso sistema do Jardim das Sombras perderá a sua principal defesa instantaneamente. O vácuo de combate destruirá a força de impacto, as bases secretas serão destruídas por forças superiores e o culto de Diablos recuperará o controle sobre os territórios. Sid acha que está apenas jogando de grande soberano, mas o seu mito só existe enquanto Delta continuar caçando por ele. Como vocês acham que vai ser? O que acontecerá se Delta descobrir por acaso que Sid a considera apenas um bicho de estimação divertido e nunca a viu como uma grande guerreira? Será que o mundo dela vai desmoronar, ou seu fanatismo animal é tão profundo que ela reescreverá a própria hierarquia da matilha só para que o seu líder continue impecável? Mandem nos comentários, inscrevam-se no canal e até a próxima!